noite, gente. Hoje eu vim à noite com vocês. Estou assim, olha, com um olhar de cansado. Tô. Ai, como se eu tivesse passado um trator em cima de mim. Hoje, gente, olha, aparentemente tinha um sol para cada pessoa. Eu não tô aguentando nem falar. Hoje eu não comi, pra não falar que eu não comi nada, eu acho, não me lembro muito bem, mas eu acho que eu comi um pouquinho de açaí, que eu dei à mãe. Aí eu comi o restante do açaí que nós compramos ontem à noite para ela. Acho que foi ontem, né? Nem lembro mais. Eu com uma dor nas costas terrível. Não, eu vendi, mas vendi a prazo hoje. E aí comprei mais. É assim, você vende, você vai lá, o vício. Quando faz promoção, você vai lá e compra mais. Mas não morrer mesmo, vai deixar tudo por aí mesmo, né? O negócio é ter dinheiro para saúde, para médico particular, para arrumar um dente que caiu, porque dente, né? Nossa, eu paguei R$ 700 para um dentista particular arrancar o dente da minha filha. R$ 700. Mais 180 e poucos, ou 150, para tirar uma chapa. Pensou? Como que é? É muito caro, né? E olha que tem muito dentista aqui agora, tá? Né? Eu tenho que... Paguei muito caro, devia ter ido um outro para saber como que um outro era, mais velho, né? Eu fui um mais novo, esses que se formaram agora. Ele colocou, ai, que é difícil, que é não sei o que, né? Mas, gente, e aí? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que, não sei se na sua cidade está calor igual a minha, mas olha, eu acho que hoje deve ter feito uns 40 e poucos graus e a sensação térmica de 60, 100 graus. Tipo assim, tava todo mundo reclamando. As pessoas não estavam nas ruas, estavam na sua casa, para você ver que hoje eu abri o brechó de manhã, depois na parte da tarde eu não abri mais, fiquei dentro do quarto, bem escondida, porque o meu quarto, como ele fica bem lá atrás, ele pega menos vapor. Aqui nessa porta aqui da frente, gente, vi um vapor. Olha que tem esse matagal aqui, que eu deixei pro matagal compensar e não vir tanto vapor aqui pra dentro, né? Só que mesmo com essa mata atlântica que eu deixei aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Mesmo que essa mata atlântica, teve jeito não, veio aquele vapor quente, que quando você chegava aqui na porta, parecia assim que tinha o fogo aqui fora e o vapor do fogo tava vindo pra cima de você. Ventilador não estava conseguindo, o ventilador era como se tivesse a labareda de fogo atrás do ventilador e ele pegando aquele calor e vindo pra gente, né? É muito triste, né? Por causa da Ana Hickman aí, ela fez o programa hoje, não quis falar sobre o assunto, mas disse que a emissora que não quis que ela falasse sobre o assunto do marido dela, né? Que é abusivo, pra você ver que não é só você que sofre de abuso aí, psicológico, até físico, né? Do seu marido, do seu namorado, mas sai fora porque no final, infelizmente, às vezes termina que você não consegue mais sair e aí só sai, né? Você enterrado com seus antepassados. Eu não desejo isso pra ninguém, gente, que eu sei que é abuso psicológico. Hoje até uma pessoa à tarde me ligou a respeito disso, que o marido dela chegou em casa bravo ontem, porque os passarinhos dele, muito caro, morreram de tanto calor, e ela não trabalha, né? O marido dela trabalha, mantém a casa, aí ela tava no ar-condicionado, que eles têm aquelas placa de energia, né? Aí tem placa de energia, e diz ela que ela ficou dentro do quarto mais o filho, no ar-condicionado, vendo filme, e o marido dela trabalhando, né? A marido dela chegou e começou a gritar com ela, xingar ela, e os vizinhos saíram dentro de casa, ela gritando também, ele falando que os passarinhos dele tinham morrido por culpa dela, que ela era uma preguiçosa, que ela não fazia nada, e aí aquele bate-boca, né? Eu fui dar conselho, sabe como é que é. Então, a vida da gente não é fácil, nem a minha, nem a sua, nem de ninguém, e eu estou, assim, sinceramente, bem desanimada. A energia já, acho que deu uns 4 piques de energia aqui, hein? E o céu tá cheio de estrela.
Tá dando um ventinho muito assim, Deus tá mandando um ventinho muito assim, deixa eu ver, muito pouquinho, mas tá aliviando. Pouquinho, mas tá aliviando. Vamos ver o que Deus vai fazer essa madrugada, porque eu já vi aqui no celular que diz que amanhã acho que é terça-feira, diz aqui no celular que vai fazer 41 graus. Eu não sei se o celular tá certo, né? Ou se Deus vai mudar de ideia para nós aí. Então vamos aí, nós estamos em 2 Reis, capítulo 15. O que nós vimos aqui no capítulo 14? No 2º ano de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, o rei Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, tornou-se rei. Ele, Amazias, tinha 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 29 anos na cidade, no reino de Jerusalém, né? Na nação. O nome da sua mãe, da mãe de Amazias, era Joadim de Jerusalém. E Amazias fazia o que era certo aos olhos de Jeová, mas não como o rei Davi, seu antepassado. O rei Amazias fez tudo conforme Jeoás, o seu papai, tinha feito. Mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo de Israel ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Assim que Amazias obteve firme controle sobre o reino, ele matou seus servos que haviam matado seu pai Jeoás, mas não matou os filhos dos assassinos do seu papai, pois agiu conforme diz o mandamento de Jeová escrito no livro da lei de Moisés. Os pais não devem ser mortos por causa dos filhos, e os filhos não devem ser mortos por causa dos pais. Cada um deve ser morto por causa do seu próprio pecado. Então Amazias matou os edomitas no vale do Saul, 10.000 homens, e tomou a cidade de Selá na guerra. E o nome da cidade de Selá foi mudada para Joquetel, como é chamada até hoje. Até hoje, hoje que eu estou aqui não sei, aí eu não sei. Então o rei Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, para dizer: venha, vamos nos enfrentar numa batalha. Hoje eu estou querendo curtir outro esporte, batalhar, guerrear. Eram da tribo de Judá, a gente é do mesmo sangue, do mesmo DNA, tudo parente. O Jeoás, rei de Israel, mandou dizer ao rei Amazias, que era rei de Judá: olha, rei Amazias, vou te contar uma parábola. Um espinheiro no Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: ô cedro do Líbano, dê a sua filha ao meu filho como esposa. Mas um animal selvagem do Líbano passou por onde estava o espinheiro e o pisoteou. Vamos ver se a gente entende. Jeoás, rei de Israel, mandou dizer ao rei Amazias, que era rei de Judá: rei de Judá, Amazias, um espinheiro no Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano. O espinheiro mandou um recado para o cedro do Líbano. Cedro, eu acho que é uma planta. Dê a sua filha, cedro, ao meu filho como esposa, mas um animal selvagem, o espinheiro que mandou dizer ao cedro. O espinheiro falou assim: ô cedro, eu sou espinheiro, tá? Eu quero que a sua filha, a cedrinha, case com meu filho espinheirinho. Mas um animal selvagem do Líbano passou por onde estava o espinheiro e o pisoteou. Matou o espinheiro. Ele não pôde casar com, né? Com aqui o cedrinho, a cedrinho do Líbano. Não pôde casar com a cedrinha do Líbano, porque ele foi pisoteado, né? É uma parábola. De fato, você, rei de Amazias, rei de Judá, golpeou
o pessoal de Edom, né, a cidade, e por isso seu coração ficou arrogante, né? Alegre-se com a sua glória, né? Mas fique na sua casa, em Judá. Por que provocar uma desgraça? Acabou a luz, gente, aqui agora, de novo. Acho que é a quinta vez. Agora voltou no mesmo estado. Agora apagou de novo, gente. Gente, tá assim, ó, dando pique de energia. Não sei se Deus vai fazer chover. Tá fazendo chover em algum lugar aqui por perto. Tá dando temporal e a energia tá fazendo pique de energia. Mas nós vamos ler a palavra de Deus em nome de Jesus. Voltou agora, gente. Agora deu um tempinho. Tava assim, pique, pique, pique. Volta agora, vamos ver como nós vamos terminar, nem que seja com vela. De fato, você golpeou a nação de Edom. E por isso, rei Amazias, rei de Judá, seu coração ficou arrogante, né? Alegre-se com a sua glória, né, rei Amazias? Mas fique na sua casinha em Judá. É rei de Judá. Amazias era rei de Israel. Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Era rei de Judá. Acho que eu falei rei de Israel em algum momento aí, mas eu errei, tá, gente? Por que provocar uma desgraça e cair em rei Amazias de Judá, levando o seu povo de Judá com você a desgraça, hein? Mas o rei Amazias não escutou o rei de Israel, que é o rei Jeoás. Assim o rei Joás, que era o rei de Israel, pôs-se a caminho, e o rei Jeoás e o rei Amazias, rei de Judá, se enfrentaram numa batalha no lugar chamado Bet-Semes, uma cidade de Judá. Judá foi derrotado pelo rei Jeoás de Israel, e cada um fugiu para sua casinha. O rei Joás, rei de Israel, capturou o rei Amazias, que era rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Depois Joás o levou a Jerusalém e fez uma brecha de 400 covados na muralha de Jerusalém, do portão de Efraim até o portão de esquina. Então Joás pegou todo o ouro e toda a prata e todos os objetos que havia na casa de Jeová, de Javé, de Deus Exércitos, e no tesouro da casa do rei Amazias, rei de Judá, além de capturar reféns, depois voltou para Samaria, onde ele morava. Quanto aos outros acontecimentos da história do rei Joás, o que o rei Joás fez, os seus atos poderosos e a sua guerra contra o rei Amazias, que era rei de Judá, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então o rei Joás descansou com seus antepassados e foi enterrado em Samaria com os reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. O rei Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos. O rei Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte do rei Joás, rei de Israel, filho de Joacás, rei de Israel. Quanto aos outros acontecimentos da história do rei Amazias, não estão escritos no livro da época dos reis de Judá? Mais tarde, conspiraram contra o rei Amazias em Jerusalém, e ele fugiu para um lugar chamado Laquis, mas mandaram homens atrás dele até Laquis e o mataram ali em Laquis. Então o seu corpo foi trazido de volta a cavalo, e o rei Amazias foi enterrado com seus antepassados em Jerusalém, na cidade do rei Davi. Todo o povo de Judá tomou então Azarias, que era filho de 16 anos de idade, e o fizeram rei no lugar do seu papai, o rei Amazias. E o Azarias reconstruiu Elate e restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus antepassados. No 15º ano do rei Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, Jeroboão, que era filho de Jeoás, rei de Israel, sempre tinha um Jeroboão de Judá, um Jeroboão de Israel. Tornou-se rei em Samaria e reinou por 41 anos. E
No 10º ano, Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se, então, o filho de Jeoás, rei de Israel, Jeroboão, tornou-se rei em Samaria e reinou por 41 anos. Jeroboão fazia o que era mal aos olhos de Jeová, não se desviou de todos os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, já é outro Jeroboão, tinha levado Israel a cometer, que é adorar aqueles 2 bezerros. Ele, Jeroboão, restabeleceu os limites do território de Israel desde Lebon-Amate até o mar do Arabá, segundo a palavra que Jeová, o Deus de Israel, havia falado por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai e profeta de Gat-Hefer, pois Jeová tinha visto que a tribulação do povo de Israel era muito amarga, igual está acontecendo agora essa guerra, muito amarga. Não havia restado ninguém para ajudar Israel, nem mesmo o desamparado e nem uma pessoa fraca para ajudar o povo de Israel. Mas Jeová tinha prometido não apagar o nome do povo israelita, israelense, de Israel, de debaixo dos céus. Eles estão guerreando lá agora, mas Deus não vai fazer com que eles desapareçam, não, porque é promessa de Deus. Por isso, Deus o salvou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeroboão, tudo o que Jeroboão fez, os seus atos poderosos, como lutou e recuperou Damasco e Amate para Judá e para Israel, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Jeroboão descansou com seus antepassados, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Capítulo 15, versículo 1. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, tornou-se rei. Então, Azarias, ele era filho de Amazias, rei de Judá, tornou-se rei. Azarias. Versículo 2. Azarias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei de Judá e reinou por 52 anos em Jerusalém. O nome da sua mamãe era Jecolia, de Jerusalém. E, como é o nome dele mesmo, gente? Tanto nome. No versículo 1, capítulo 15, versículo 1. No 27º ano do rei Jeroboão, que era rei de Israel, Azarias era filho de rei Amazias, rei de Judá, tornou-se rei. Quem tornou-se rei? O rei Azarias. Azarias tinha 16 anos de idade quando se tornou-se rei de Judá e reinou por 52 anos em Jerusalém. O nome da sua mamãe era Jecolia, de Jerusalém. Então, Azarias fazia o que era certo aos olhos de Jeová, assim como o rei Amazias, seu papai, tinha feito. Versículo 4. Mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo de Israel ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Versículo 5. Jeová fez com que o rei Azarias fosse atingido por lepra, e o rei Azarias continuou leproso até o dia da sua morte. O rei Azarias permaneceu numa casa separada, enquanto Jotão, filho do rei, ficou encarregado da casa, julgando o povo da terra de Israel. Quanto aos outros acontecimentos da história de Azarias, o rei Azarias, tudo o que Azarias fez não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Então o rei Azarias descansou com seus antepassados e o enterraram com seus antepassados na cidade do rei Davi. E Jotão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Versículo 8. No 38º ano do rei Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei sobre o povo de Israel. É povo de Israel, mas é em Israel, em Samaria. E reinou por 6 meses apenas. Então, Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, Zacarias, ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová. Assim, no versículo 9, Zacarias
fazia o que era mal aos olhos de Jeová, assim como seus antepassados tinham feito. Não se desviou dos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado o povo de Israel a cometer pecado. Versículo 10. Então Salum, filho de Jabes, conspirou contra o rei Zacarias e o golpeou em um lugar chamado Ibleão. Depois de matá-lo, Zacarias, o rei Zacarias, tornou-se rei. Quem tornou-se rei no lugar dele? Jabes. Versículo 11. Os outros acontecimentos da história do rei Zacarias estão escritos no livro da história da época do rei de Israel. Versículo 12. Assim se cumpriu a palavra que Jeová tinha falado a Jeú. 4 gerações de Jeú, dos seus filhos, se sentarão no trono de Israel. E foi assim que aconteceu. 4 gerações de Jeú sentou no trono de Israel, mesmo que um pecasse. Versículo 13. Salum, filho de Jabes, tornou-se rei no 39º ano de Uzias. Uzias, nessa época, era rei de Judá e reinou um mês inteiro em Samaria. Versículo 14. Então, Menahem, filho de Gade, foi de Tirza até Samaria e golpeou Salum, filho de Jabes, em Samaria. Depois de matá-lo, tornou-se rei no seu lugar. Versículo 15. Os outros acontecimentos da história de Salum, rei Salum, e a sua conspiração estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel. Versículo 16. Depois de sair de Tirza, Menahem atacou Tifsa, e todos os que estavam em Tifsa e no seu território, porque não abriram o portão de Tifsa para Azael. É para Azael. Os outros acontecimentos são de Salum e conspiração, descritos no livro de história. Depois de sair de Tisa, Menahem atacou Tifsa e todos os que estavam em Tifsa e no seu território, porque não abriram o portão para Menahem. Menahem golpeou a cidade de Tifsa e rasgou o ventre das mulheres grávidas. Ai, coisa horrível! Versículo 16. Capítulo 15, de 2º a Reis. Versículo 17. No 39º ano do rei Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei sobre o povo de Israel. Na verdade, todo o povo era de Israel, mas só que era por tribo, né? Israel, tribo de Judá, tribo de Israel, e reinou por 10 anos em Samaria. Versículo 18. E Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei sobre Israel e reinou por 10 anos em Samaria. Menahem fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e durante todos os seus dias, Menahem não se desviou de todos os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado o povo de Israel a cometer. Fizeram 2 bezerros adorando outros deuses. Versículo 19. Pu, rei da Síria, invadiu o país de Israel e de Judá, e Manaém, o rei Manaém, deu a Pu 1000 talentos de prata para que ele o ajudasse a fortalecer seu domínio sobre o reino de Israel. Versículo 20. O rei Menahem arrecadou a prata de Israel, cobrando-a dos homens ricos e importantes. Ainda bem que não cobrou dos pobres, né? Menahem, ele deu ao rei da Síria 50 ciclos de prata por cada homem. Então o rei da Síria recuou e não ficou no país de Israel. Versículo 21. Quanto aos outros acontecimentos da história do rei Menahem, tudo o que ele fez não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Menahem descansou com seus antepassados. Descansou, viu, gente? Que palavra, descansou, né? Quando a gente vai deitar para esperar Jesus voltar, é descansar mesmo. Não vai ter mais nada para pagar, para comprar, para reclamar. Então Menahem descansou com seus antepassados e Pecaías, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Versículo 23. No 50º ano do rei Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem,
tornou-se rei sobre o povo, sobre Israel, em Samaria, e reinou por 2 anos. Então, Pecaías já vem de pecado, né? Pecaías fazia o que era mal aos olhos, no versículo 24. Pecaías fazia o que era mal aos olhos de Jeová, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tinha levado Israel a cometer, que é adorar aqueles 2 bezerros, falando mentira para o povo de Israel, para adorar os 2 bezerros, falando que os bezerros tinham tirado eles do Egito. Claro que não, foi Deus, Pai Jesus. Versículo 25. Então, seu oficial Peca, olha o nome do oficial, Peca. O nome do rei era Pecaías, de pecado. E o nome do oficial era Peca, filho de Remalias, conspirou contra quem? O Pecaías, e acompanhado de 50 homens de Gileade, o Peca, junto com Argob e Arié, em Samaria, na torre fortificada da casa do rei. Depois de matá-lo, o rei tornou-se rei no seu lugar. Viu? Esse negócio de colocar o nome da pessoa de Pecaías e de Peca não tá bom. Então, quem que ficou no lugar deles? Argob. Não, não é Argob. Ele golpeou Pecaías junto. Quem pecou? O Peca. O Peca fez isso. Peca mesmo, o nome dele é Peca. Junto com Argob e Arié em Samaria, na torre fortificada da casa do rei de Israel, depois de matá-lo Pecaías. E Peca tornou-se rei no seu lugar. Os outros acontecimentos da história de Pecaías, tudo o que Pecaías fez, estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel. Versículo 27. No 52º ano de rei Azarias, que era rei de Judá, o rei Peca, filho de Remalias, tornou-se rei sobre Israel, lá em Samaria, e reinou por 20 anos. Versículo 28. Peca fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, aquele do negócio do bezerro, gente, fez 2 bezerros e falou para o povo de Israel, enganando o povo de Israel, falando que eram os 2 bezerros que tinham tirado eles da terra do Egito. Tinha levado Israel a cometer. Versículo 29. Nos dias do rei Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu e tomou Ijon, Abel-Bet-Macá, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e a Galileia, toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para o exílio na Síria. Versículo 30. Então, Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o golpeou e o matou. Matou Peca, viu? Peca matou Pecaías e agora Oséias matou Peca. E tornou-se Oséias o rei no seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Versículo 31. Os outros acontecimentos da história do rei Peca, tudo o que o rei Peca fez, estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel. Versículo 32. No 2º ano do rei Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, tornou-se rei. Versículo 33. Ele tinha 25 anos, Jotão, de idade, quando se tornou rei, e reinou por 16 anos na cidade de Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok, parente de Jeroboão. Versículo 34. E o que aconteceu? Eu esqueci o nome do rei, é tanto rei. Jotão fazia o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Uzias, seu papai. Será que é Jotão mesmo? Olha, versículo 32. No 2º ano do rei Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, tornou-se rei. Versículo 33.
Jotão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mamãe era Jerusa, filha de Zadok. Versículo 34. Jotão fazia o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Uzias, seu papai, tinha feito. Versículo 35. Mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo de Israel ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Foi quem? Uzias, que construiu o portão superior da casa de Jeová. Versículo 36. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jotão, o rei Jotão, o que o rei Jotão fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Versículo 37. Naqueles dias, Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, passou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra o povo de Judá. Versículo 38. Depois Jotão descansou com seus antepassados e foi enterrado com os seus antepassados na cidade de Davi, seu antepassado. E Acás, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. E aí, né, vamos ver se amanhã vamos com o capítulo 16. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, tá um ventinho aqui. Um ventinho assim, até bonzinho, não muito forte. Não, um pouquinho. Vem de vez em quando e vai. Vamos esperar aí o que Deus vai fazer aí com a gente, né, gente? Tô bem cansada. Deus abençoe vocês.